Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus por esta terça-feira. Hoje, dia 15 de dezembro, estamos na terceira semana do Advento, caminhando rumo à grande solenidade do Santo Natal. Peço realmente que você aprofunde este tempo do Advento como um tempo de espera, de esperança daquele que vem, enquanto tantos se desesperam, se entregam ao medo, à tristeza, à angústia. Vamos ser sinais de esperança, mostrando para essas pessoas a verdade do Senhor, a esperança que podemos encontrar em Jesus. Ele vem corresponder a tudo aquilo que nós precisamos e ansiamos. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 21, do versículo 28 a 32. Rezemos pedindo o Espírito Santo de Deus para nos conduzir durante este momento de reflexão e oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus, ele mostra aqui a verdade de um coração que se abre para a sua palavra e que esta verdade transforma o coração sincero que se abre à vontade de Deus. Jesus em nenhum momento pede para nós perfeccionismo, impecabilidade. Não. Jesus sabe que somos limitados, que somos pecadores, mas com a sua graça quer nos tirar da condição da vivência de pecadores para uma vida nova, nova criatura em Jesus Cristo. Jesus estava aqui falando deles próprios, dos chefes, dos sacerdotes, fazendo esta comparação dos 2 filhos. Um disse que não queria ir, mas depois percebeu, que ele precisava obedecer o pai e foi para ajudar o pai na vinha. O outro já disse: eu vou, mas não falou de coração, não foi sincero, e ele não foi ajudar o pai. Ele estava ali provocando os chefes,
da sinagoga, os sacerdotes, que eles eram falsos. Diziam que acreditavam, diziam que buscavam a vontade de Deus, mas não buscavam nada. Rejeitavam a verdade, oprimiam o povo. João veio falar sobre a verdade, pregar a conversão, a penitência, e eles em nenhum momento obedeceram, não acolheram essa palavra. E quem acolheu? Aqueles que muitas vezes, diante da sociedade, estão condenados. Os publicanos, as prostitutas, ou seja, aqueles que achavam que já estavam condenados foram os que tiveram um coração dócil à verdade, para buscar esta verdade. E isso pode acontecer até mesmo no nosso meio, pelo fato de sermos pessoas da igreja, pelo fato de rezarmos, acharmos que já conhecemos toda a verdade, que já está garantida a nossa salvação. Muitas vezes um pequeno, muitas vezes uma prostituta, muitas vezes alguém que estava ali nas drogas, ele vai ouvir a palavra proclamada na missa, numa pregação, ele vai ter um encontro com Jesus e ele vai se entregar de uma forma muito mais profunda, verdadeira e consciente. Por isso que nós precisamos ser sinceros, ter a humildade de reconhecer que tudo é graça de Deus, independentemente do tempo de caminhada que nós temos, de tudo aquilo que rezamos, reconhecer: Senhor, eu não sou nada. Quem eu sou sem a Tua graça, sem a Tua presença? Tanto é, queridos irmãos, basta um pecado grave, um pecado mortal, para que você perca toda a graça e comece do zero a sua caminhada vocacional, a sua caminhada espiritual, a sua caminhada missionária. Por isso que temos que ter também a humildade de reconhecer que a graça de Deus que vai nos tornando maduros e mesmo no grau que chegarmos, inclinarmos não só o corpo, mas o nosso coração, porque é o Senhor quem faz, quem realiza e quem salva é Ele. Nós não somos donos da verdade para dizer quem está salvo, quem se condenou. Temos que pregar a verdade, denunciar o pecado, sim, precisamos fazer isso, mas também amar o próximo e ser a verdade de Cristo na vida daqueles que achamos que estão condenados, mas talvez chegarão primeiro que nós no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.